Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Meu nome é Tiago Batista, sou membro da Segunda Igreja Batista em Casa Amarela. Estamos aqui novamente para conversarmos sobre a nossa lição de hoje da Escola Dominical. É a lição número 5 da nossa revista. Continuamos no estudo da Carta de Tiago, que tem por tema Deus é bom e imutável. O texto base da nossa lição é o capítulo 1 da Carta de Tiago, versículos 16 a 18. Peço gentilmente aos irmãos que abram suas Bíblias e nos acompanhem na leitura da Palavra de Deus. Inicialmente vou fazer uma oração para que o Santo Espírito de Deus possa estar nos conduzindo ao estudo de sua Palavra. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, analisando, estudando Tua Palavra. Que o Santo Espírito de Deus possa estar trazendo entendimento, Senhor, para nós, para que possamos, Senhor, observar a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Amém. Meus irmãos, vamos ao texto base. Repetindo, Tiago, capítulo 1, versículos 16 a 18. Vou realizar a leitura do nosso texto. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Bem, meus irmãos, eu confesso que esses dias que estamos vivendo de preocupação, de medo, de privação, devido a essa pandemia que o mundo está sofrendo hoje, eu confesso que estudar a carta de Tiago nesses dias tem sido uma bênção na minha vida. A carta de Tiago é uma doutrina muito prática, não é uma doutrina que nos remete ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, à vida do cristão. E confesso a vocês que tem sido uma bênção aprender um pouco com Tiago, não é? Principalmente nesses momentos de provação, como estamos passando agora. Um dos objetivos da carta de Tiago é doutrinar, ensinar o cristão a conviver, a passar por essas provações. Né? E tem sido muito abençoador, tem sido um aprendizado muito grande para mim. Tá passando por tudo que a gente está passando agora e podendo analisar isso da perspectiva que Tiago estava trazendo aos destinatários dessa carta, né? Que eram os irmãos, os cristãos judeus dispersos. E na aula passada, o professor Abenito lecionou trazendo para nós a diferença entre provação, tentação, pecado. E a aula de hoje basicamente é a continuidade dessa lição, não é? Aqui no versículo 16, Tiago nos traz uma instrução, não é? Ou, de acordo com a situação da época, para os destinatários, para as pessoas que ele estava escrevendo, poderia também ser uma correção de pensamento, de conduta para aqueles irmãos, né? Então, ele fala aqui, não erreis, meus amados irmãos. Essa expressão, não erreis, é uma expressão grega que tem por sentido, não vos enganeis, não sejam confundidos, não interpretem mal a palavra de Deus. Tiago leciona dessa forma porque talvez os cristãos judeus daquela época, que estavam dispersos, estavam confundindo a provação com tentação, com pecado. Então, o primeiro capítulo da carta de Tiago, ele vem
pontuar, ele vem esclarecer o que seja cada uma dessas situações. E além disso, acredita-se também na doutrina que estava havendo um costume dos irmãos, um entendimento deles culparem Deus pelos seus próprios pecados. E Tiago vem corrigir isso nesse trecho da carta, não é? Desde o versículo 13, ele alerta aqui: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então ele vinha para corrigir esse entendimento, essa conduta que os irmãos, que acredita-se que os irmãos estavam tendo naquela época, né? Em outras palavras, Tiago está querendo dizer que os irmãos não devem culpar a Deus pelos seus próprios pecados. Deus, ele não tem por objetivo tentar ninguém. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo, não é objetivo de Deus, não há nenhuma finalidade em Deus tentar as pessoas, tentar os seus filhos, fazerem que seus filhos pequem. Não, pelo contrário. O que Tiago vem dizer aqui, meus irmãos, é que Deus é bom. Ele diz, não, Deus é bom, Deus não tenta ninguém. A intenção de Tiago nesse momento era trazer a visão correta do caráter da pessoa de Deus, entendeu? Mesmo nos momentos de situações adversas, de provações, de dificuldades. Deus é bom. Era isso que Tiago queria transmitir aqui no versículo 16. Né? E ele desenvolve esse raciocínio aqui no versículo 17, né? Onde fala: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva, né? Ele fala aqui. A palavra dádiva, ela é uma palavra que provém do latim e que quer dizer donativo, doação, aquilo que é dado, não é? Tudo aquilo que é bom procede de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Procede do alto e é doado por Ele, porque Ele é bom, não é? Ele fala de dom também aqui, todo dom. A palavra dom também é uma palavra latina que quer dizer virtude, privilégio, não é? Ou seja, tudo de bom, todas as bênçãos provêm do alto, procedem de Deus e são dadas, são doadas por Ele, não é? E perfeito. O significado de perfeito aqui é incomparável, é algo único, excelente. Tudo que está relacionado, meus irmãos, a algo dado por Deus é algo adequado, perfeito, benéfico, pois sua vontade é boa, perfeita e agradável. E quando Tiago fala aqui, se referindo a Deus como o Pai das luzes, é uma expressão judaica, tá certo? Os judeus daquela época, eles chamavam Deus de o Pai das luzes, se referindo a Ele como Criador, tá certo? É como se eles estivessem chamando Ele de Criador. E as luzes aqui são os astros celestes, Sol, Lua, as estrelas. Essa expressão Pai das luzes, ela basicamente tinha dois significados. O primeiro era dizer que Deus é a fonte de toda luz, é a fonte de todo entendimento, não é? E também colocar ele na qualidade de criador, que ele criou esses corpos celestes, não é? Assim como a gente constata isso no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 16, 17. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez Deus as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Bem, meus irmãos, aqui eu trago uma curiosidade
sobre as estrelas, né? Quando eu li esse versículo, me chamou a atenção e, e eu verifiquei na internet que os estudos mais recentes estimam que apenas em nossa galáxia, a Via Láctea, os pesquisadores acreditam que existam entre 200 bilhões, entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Não é muita estrela, apenas na nossa galáxia. Mas também eles acreditam, é estimado, que no universo como um todo existam centenas de bilhões de galáxias como a nossa. Então, numa conta de padaria, isso resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas no universo. É um número que beira o infinito, né? Eles fazem uma comparação e acreditam que existem mais estrelas no universo, existem mais estrelas no céu, do que grãos de areia em todo o planeta Terra, né? E isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante. E o que eu achei mais impressionante ainda é que todas essas estrelas, todos esses corpos celestes, eles foram criados em apenas um dia, em um único dia. Esse número infinito de estrelas foi criado em um único dia, apenas pelo poder da palavra de Deus, não é? Como a gente viu na passagem de Gênesis, não é? E o que é mais impressionante ainda é que mesmo com essa quantidade absurda de estrelas, a palavra de Deus diz que Deus chama elas, cada uma delas, pelo nome, né? A gente vê aqui no livro de Salmos, Salmos 147, versículo 4, que diz: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos nomes, pelos seus nomes, né? Ou seja, isso quer nos dizer que, apesar dessa estimativa que os estudiosos têm, Deus conta o número das estrelas, ou seja, ele sabe exatamente quantas estrelas ele criou e chama cada uma delas pelo nome. Então, por esses motivos, meus irmãos, os judeus daquela época também chamavam Deus de Criador, de Pai das Luzes, e isso nos traz uma ideia de grandiosidade de Deus, né? Uma dimensão que Deus tem para construir tudo isso aí, para fazer tudo isso aí num único dia. O poder que o nosso Deus tem, né? Como ele é poderoso. E eu pergunto, meus irmãos, a cada um de vocês, será que esse Deus poderoso, esse Deus Pai das estrelas, não te conhece? Não conhece tuas lutas? Não conhece o desejo do teu coração? Não escuta a tua oração? É claro que sim, meus irmãos. Certamente. Certamente. Nós vamos ver adiante que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não é? Aqui no versículo 17, ainda aqui no versículo 17, fala que em quem não há mudança nem sombra de variação. É uma analogia que Tiago faz muito interessante, né? Pela perspectiva humana, por nós humanos, esses corpos celestes, o Sol, a Lua, as estrelas, eles possuem diferentes fases, movimentos de mudança, de rotação, mudam do dia para a noite, variam de intensidade e sombra. E Tiago vem nos dizer aqui que Deus não segue esse padrão. Deus é imutável, não é? Ele quer dizer que Deus não é inconstante, né? Ele não sofre variação. E quando eu li sobre isso, sobre esse assunto da imutabilidade de Deus, me veio à mente aquela passagem também no livro de Gênesis, né, que poderia implicar numa possível mutabilidade, numa possível mudança de Deus
quando fala na palavra arrependimento, em Gênesis 6, 6. Então diz, então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Uma outra passagem também conhecida, no tocante a esse assunto, está em Jonas 3,10, que diz, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então, meus irmãos, essas duas passagens bíblicas, essas duas narrativas, elas poderiam implicar numa possibilidade de mutabilidade, de mudança, de alteração de Deus. Mas quando eu fui analisar isso com mais calma, ler sobre esse assunto, a melhor doutrina, ela nos ensina que isso é apenas uma aparência, né? Aparentemente, Deus poderia ter mudado, né, nessas duas passagens, né? Eles acreditam que por uma questão de tradução e também por uma questão de força de linguagem, essas passagens queriam trazer para o leitor um grande sentimentalismo, um toque forte de sensibilidade da parte de Deus, né? nos respectivos contextos, né? Que Deus havia se sensibilizado muito com aquelas situações diante da ação humana, né? Diante da ação humana. E o que gerou reações diferentes de Deus, né? No primeiro caso, em Gênesis, ele trouxe juízo aos incrédulos e desobedientes, e no segundo caso, lá em Jonas, ele trouxe bênção aos tementes e obedientes. Mas isso, meus irmãos, não pode nos deixar dúvida, não podemos errar quanto a isso. A doutrina da imutabilidade de Deus, ela é muito clara em toda a Bíblia, em toda a Escritura Sagrada, e confirmada em vários textos bíblicos, né? Eu anotei alguns textos aqui que a gente pode estar constatando isso. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Salmos 102:27, versículo 27. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. 1 Samuel 15:29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Aqui também a gente encontra no livro de Hebreus, capítulo 6, versículos 17 a 19. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Também em Hebreus, dessa vez, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. E em Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, Apocalipse 1, 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, nosso Deus é imutável, ele não sofre variação, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Aqui no versículo 18, no último versículo da nossa lição, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Segundo sua vontade, esse trecho aqui pretende enfatizar que a vontade de Deus é soberana. Apesar de todas as dificuldades,
apesar de qualquer situação que estivermos passando em nossas vidas, a vontade de Deus é a vontade que prevalece, não é? Fala aqui também, ele nos gerou. Esse trecho se refere ao ato divino de regeneração, de novo nascimento do homem. Deus nos gerou, não é? Conforme está descrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ou seja, Deus, por meio de sua palavra, ele regenera os pecadores pelo poder de sua palavra. Isso nos lembra até aquela passagem no Evangelho de João, João 3, do versículo 3 ao 8, que é aquela conversa que Jesus tem com Nicodemos, né? Que Jesus destaca para ele. Nicodemos pergunta, como um homem já nascido pode nascer de novo? E Jesus diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, quando esse trecho da carta de Tiago aqui que fala, ele nos gerou pela palavra da verdade, ele quer dizer isso, ele quer tratar sobre o novo nascimento, não é? E palavra da verdade aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia, são as Escrituras Sagradas. Continuando, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Essa expressão primícias, ela é muito utilizada no Antigo Testamento, né? Ela quer dizer as primícias eram as primeiras colheitas, eram os primeiros frutos, os primeiros lucros que eram ofertados a Deus. Basicamente, Tiago vem dizer, nesse trecho de sua carta, que nós fomos gerados pela palavra de Deus, pela palavra da verdade, e de todas as suas criações, para Deus, nós somos a prioridade, não é? Quando ele fala aqui, para que fôssemos como primícias de suas criaturas, a prioridade, os primeiros, não é? Nós somos prioridades para Deus, é isso que ele está querendo dizer. E por fim, meus irmãos, podemos concluir na lição de hoje que o nosso Deus é poderoso, Deus presente, mesmo nas angústias, mesmo no momento de provação, e que ele é bom, e ele é imutável, ele não muda, não sofre variação, ou seja, a sua bondade dura para sempre, não é? E que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a aplicar esse ensinamento que Tiago apresenta aqui em nossas vidas. Fiquem com Deus, um bom domingo e até a próxima. Amém.